Não permita que elas abalem você. Deixar ele nervoso, deixar você nervosa, amargurado, amargurada, faça-as ficarem na sua periferia, sem penetrarem em você. Eu estou falando, sabe o quê? Na ofensa. Não é contra você, é um desabafo. Ninguém feliz agride quem está contra você. No fundo, espera sua compreensão. Não quer agredir, mas busca entendimento. Compreenda isto. Para pensar, compreenda isso que eu estou acabando de falar agora. E não fique ressentido, ressentida. Resistir à mágoa é dominar a si mesmo.